Hoje a leitura comentada vai ser sobre um prólogo que Jung escreveu para Tony Wolff, para o livro Estudos sobre a Psicologia Analítica de C.G. Jung. A escolha desse texto, ela é bem relevante, assim. O que eu quero com isso é apresentar um ponto de vista alternativo para uma narrativa, vou chamar assim, bem comum, de que em psicologia analítica não se estuda dinâmicas grupais, ou que não existe a possibilidade de estudar a psicologia de grupos no caso da psicologia do Jung. E isso me parece uma leitura completamente, em contradição com a obra e o espírito da obra do Jung. E ela tem esse mal entendido, ele acontece porque esse foi o motivo de justificativa de saída que a Marie-Louise von Franz deu quando ela se separou, do Instituto de Jung lá de Zurique. Ela falou que o motivo da saída dela foi que eles estavam estudando fenômenos grupais e terapia em grupo e que isso era absolutamente incompatível com a psicologia do Jung e, enfim, o fato deles estarem estudando isso era um absurdo e esse foi o motivo que ela deu para a saída dela do Instituto. E o que eu quero apresentar nesse vídeo, ou uma das coisas que eu quero apresentar nesse vídeo, é que, para variar, a von Franz não faz jus à obra, nem ao espírito da obra do Jung. Ela não poderia estar mais errada, na verdade. Não só é possível estudar psicologia analítica em relação a dinâmicas grupais, a fenômenos grupais e a terapia em grupo, mas é necessário que isso seja feito. E aí eu trouxe um texto do próprio Jung para apresentar aqui pra gente o porquê. Deixando muito claro que não é porque o Jung falou que está certo ou que está errado, apesar de que, obviamente, se a gente está falando da psicologia junguiana, a opinião do Jung e o que ele escreveu é bem relevante, mas eu acho que ele argumenta muito bem do porquê dessa necessidade, fora que esse é um baita texto para a gente discutir um pouquinho sobre epistemologia, sobre o papel da teoria, porque no fundo, essa atitude da von Franz de se desligar do Instituto, porque eles estavam pesquisando e estudando sobre um determinado assunto, ela é muito anticientífica, e ela é profundamente marcada por um tipo de construção, isolacionismo que é bem normal na psicologia, mas que não deveria o ser. Mas enfim, vou deixar o Jung falar aqui com comentários mínimos meus, o último prolegômero, antes da gente começar aqui com a leitura comentada, é o seguinte. Essa leitura comentada vai ser um pouquinho diferente, pelo seguinte motivo. Normalmente eu pego 2 ou 3 parágrafos, e eu tenho uma tendência de gastar uns 15 minutos por parágrafo. Dessa vez eu vou tentar correr o máximo possível, vou tentar ler o capítulo inteiro, então serão 2 dezenas de parágrafos aí. Então eu vou testar esse modelo e vocês me contam se funciona ou não, de uma leitura menos pausada e menos em detalhe entrando nas coisas, mas que abrange um texto um pouco maior. Enfim, vamos lá. Então, esse é o prólogo que Jung escreveu para o livro da Tony Wolff, em 1959. Abro aspas. Aqui nós estamos, para quem quiser acompanhar nas obras completas, tá no Civilização e Transição, 10/3, parágrafo 887. Então, começando. Com este prólogo, pago uma dívida de gratidão. A autora dos ensaios aqui publicados esteve ligada a mim e às minhas obras por laços de amizade e colaboração durante 40 anos até a sua morte inesperada em 1953, com 65 anos de idade. Participou ativamente de todas as fases de evolução da psicologia analítica e devemos a ela a expressão psicologia dos complexos, que é um nome que o Jung intentou dar depois, mas que acabou não pegando a sua, a construção da sua psicologia. Sua colaboração não se limitou ao aperfeiçoamento de métodos práticos ou a formulações teóricas que foram publicados, mas dedicou-se também, por mais de 40 anos, a uma experiência secreta em psicologia de grupos, ou seja, da vida do Clube de Psicologia de Zurique. Então, para quem não conhece, inclusive, foi o Walter que me chamou a atenção para isso, aquela foto famosa do Jung, meio carnavalesco, é dos grupos, nesse Clube de Psicologia de Zurique. Então, o que o Jung está chamando aqui de um experimento secreto é basicamente a Tony Wolff fazendo exatamente o que a Marie-Louise von Franz estava criticando, de fazer experimentos com terapia em grupo e estudar as possibilidades do emprego da psicologia analítica, ou da psicologia complexa, se vocês preferirem, para pensar fenômenos grupais, ao ponto de talvez tentar fazer a construção de uma psicoterapia em grupo de base junguiana. Isso aqui é muito importante porque eu quero que vocês notem, primeiro, a posição que o Jung tem com relação a isso. Ele vai ter uma posição crítica, mas uma posição crítica que dá abertura para a possibilidade de estudo. Isso é que é fundamental. Não faz jus ao espírito da obra do Jung o fechamento para a possibilidade de que algo tem que ser estudado. Para fazer uma brincadeira com o livro dele de Resposta a Jó, quem que você pensa que é e onde que você estava para dizer que determinado assunto não é digno de ser estudado?
né? Ou, se vocês preferirem, nos escritos diversos. Bom, os biólogos eles podem aí se interessar pelas suas formigas. Por que não é digno que o psicólogo queira estudar, né, a psicologia das massas ou fenômenos em psicologia grupal? Não é o objeto de escolha que vai dizer se aquilo que você está estudando é digno ou indigno. É a sua metodologia para trabalhar. Não existe objeto que esteja fora do âmbito da ciência. Existem maneiras indevidas de estudar determinado objeto que você se propõe a entender. Enfim, sigo para o próximo parágrafo. Este pequeno grupo de 37 pessoas, fundado em 1916, deveu sua origem à inevitável constatação de que a terapia analítica individual, incluindo o método psicanalítico, representa um processo dialético entre dois indivíduos e, portanto, necessariamente garante resultados unilaterais sobre o ponto de vista coletivo social. Isso aqui é fundamental. Então, duas coisas que eu acho que são legais nesse início de parágrafo aqui. A primeira coisa é que ele fala que a terapia analítica individual, e ele inclui o método psicanalítico, e essa é um detalhe que é interessante a gente notar aqui no texto, que isso deixa muito claro para o Jung qual que é a posição dele com relação à psicanálise, né? A psicanálise é um caso particular da teoria do Jung, ela não é a base segundo a qual ele estabeleceu a teoria dele, né? Mas um caso particular da sua teoria. A teoria do Jung, né, a psicologia complexa, ela é o caso geral, né? E aí você tem várias psicologias que se constituem enquanto os casos particulares da sua construção. Mas enfim, representa um processo dialético entre dois indivíduos e, portanto, necessariamente garante resultados unilaterais. Aqui o Jung está falando uma coisa muito interessante, que é o seguinte, a sua forma de estudar, não só o seu objeto de estudo, ou seja, o método empregado para o estudo desse objeto, ele vai delimitar as suas possibilidades de conhecimento. Isso é epistemologia. É como que a sua metodologia para apreender o objeto vai dizer, estruturar e superestruturar aquilo que pode ser observado. Então, é natural, e ele vai fazer o argumento depois do porquê, que uma terapia que ela é exclusivamente individual vai deixar de lado aspectos que, para o sujeito que está propondo como que essa terapia vai acontecer, ainda são inconscientes, né? E, portanto, existe uma unilateralidade que é característica de qualquer método empregado. De novo, aqui eu vou estar constantemente citando, como eu não quero fazer comentários muito longos, eu vou citar com hiperlinks para outras obras e outros trechos do Jung. Eu acho que vai ser até legal para vocês verem como ler um bom texto, né? Mas aqui, que texto que a gente tem que trazer para a baila quando a gente está lendo esse parágrafo? A noção de que existe sempre o perigo de uma montaria ser cavalgada até a sua morte, salvo engano lá do volume 17. O problema de pensar que a terapia ela é exclusivamente individual é que não existe montaria isenta. Então, também existe o perigo de que a proposta de uma terapia que seja por meio da fala e baseada numa relação apenas entre dois sujeitos, de ser cavalgada até a sua morte. E, portanto, de não dar conta da totalidade, porque é sempre violento tornar os nossos pontos de vista e as nossas metodologias específicas regras gerais. Mas enfim, deixa eu continuar. A personalidade individual do analista é apenas uma das infinitas possibilidades de adaptação que a vida não só propicia, mas também exige. Ou seja, é óbvio que a sua personalidade é ferramenta inalienável de cura. Não dá para você fugir de quem você é, mas essa é apenas uma das ferramentas, né? Não há que se dizer ex cathedra, ou seja, antes do contato com os fenômenos, antes do contato com os fatos, que determinado método, como, né, o emprego de dinâmicas grupais para fins terapêuticos é ou não é válido. Mas enfim, vamos continuar. Mas também não é assim que a análise signifique discussão entre dois indivíduos, que no fundo seria uma incomensurabilidade sem esperança, ou mais do que simples aproximação de dois indivíduos. A personalidade humana não é apenas individual, mas também é coletiva, e de forma tal que o indivíduo representa, por assim dizer, minoridade oprimida. Toda pessoa dita normal representa o gênero Homo sapiens e pode servir de parâmetro da rerum humanitarium, das coisas humanas, ou de exemplo do comportamento humano. Por isso, grande parte do trabalho analítico acontece em esferas que são comuns a todas as pessoas, ou ao menos muitas, e podem dispensar da discussão sobre as diferenças individuais. Caralho, agarrei aqui nesse parágrafo. Não sei se a IA vai cortar ou não. Quando mais tempo a discussão é intencionalmente limitada ao comum,
ao coletivo e ao médio, ou seja, a pressupostos teóricos, quanto mais próximo se está do perigo da opressão individual. Nesse parágrafo aqui, o Jung ele fez 2 comentários que são fundamentais. O primeiro é de que, no fundo, toda terapia ela é uma terapia em grupo. Porque o indivíduo, ele não é só um indivíduo, mas ele é uma coletividade, né? Você é um conjunto de vozes falando na sua cabeça, né? As experiências, apesar de elas serem organizadas de maneira egóica, né, elas são variadas. Então, a rigor, toda terapia é uma terapia em grupo, né? Nós somos muitos. Para além disso, tem uma outra questão que é, quando a gente está falando de questões que são coletivas, a gente só vai observar, normalmente no caso da psicologia, e aí o parágrafo 202 ou 206 do volume 17 é fundamental para a compreensão disso. Esses elementos coletivos, esses elementos gerais, raramente são os elementos principais de um caso. Então aqui o Jung ele está problematizando, né, a utilidade de uma terapia em grupo e apontando que, a rigor, toda terapia o é. Toda terapia é uma terapia em grupo. Mas enfim, deixa eu continuar aqui. Graças à sua grande inteligência e ao apurado sentimento psicológico, igualmente genial, percebeu a autora, bem cedo, a extraordinária dimensão desse problema psicoterapêutico. E a ele dedicou-se com afinco. Durante muitos anos foi presidente do clube, tendo assim a oportunidade ímpar de reunir experiências sobre a psicologia de grupos. Isso daqui é fundamental. Eu não estou defendendo aqui, e não é a ideia central dessa leitura comentada, que existe uma psicoterapia de grupo junguiana. O que eu estou dizendo é que a posição de que, a priori, isso não deve ser um fenômeno estudado é absurda e está em completo descompasso com o espírito da obra do Jung. Esse é o espírito da obra do Jung. É o de reconhecer o quão interessante é o contato com os fatos. Não se trata de uma psicologia calcada num racionalismo que propõe pressupostos e em cima desses pressupostos diz para a realidade o que ela deve ou não deixar existir, mas de um comportamento empírico que se sente muito mais confortável na presença desses fatos. Enfim, sigo aqui a leitura. Durante muitos anos, eu passei dessa parte, é no grupo que acontecem os fatos que nunca são constelados ao indivíduo e que podem ser suprimidos sem querer. O analista homem, por exemplo, jamais pode constelar aquelas reações que a mulher manifestaria se estivesse no lugar dele. Essas modalidades de comportamento ficam latentes, isto é, só aparecem quando não há um olho crítico separando o joio do trigo. O que eu quero trazer aqui como elemento central dessa parte do texto? Essa noção de que os fatos, eles não são evidentes, ou seja, eles não estão lá prontos para serem descobertos, mas eles só aparecem quando há um olho crítico separando o joio do trigo, é fundamental. Porque, apesar do Jung, com frequência, utilizar esse vocabulário de que as coisas são fatos, a gente não pode confundir fatos com evidência. O fato ele ainda precisa ser interpretado, ele precisa ser extraído da confusão, da realidade. Mas enfim, e certamente aqui a gente vai entrar na problemática das possibilidades do próprio terapeuta de compreensão do caso, porque tem coisas que fogem ao clínico e daqui a pouquinho, acho que na continuação dessa citação, a gente vai entrar na problemática, na antinomia, de que um cego não leva ninguém a lugar nenhum. Mas vamos lá, vamos seguir. Separando o joio do trigo. Na melhor das hipóteses, ficam no ar como especulações teóricas, não são experimentadas como realidade e, por isso, não podem ser reconhecidas em si. Atenção! Só o que se experiencia por experiência própria se tornou consciente ao analista e pode ser objeto de discussão psicológica. Então, aqui é a noção muito clara de que um cego não leva ninguém a lugar nenhum. Só aquilo que foi experienciado pelo terapeuta pode ser trazido de maneira salvífica para a terapia. Claro que a gente precisa lembrar sempre que a gente vai lendo Jung que as antinomias elas podem ser ampliadas de maneira indefinida e que toda verdade psicológica ela merece ser invertida para que ela seja formulada de forma adequada. Então, ao mesmo tempo é verdadeiro que um cego não leva ninguém a lugar nenhum, ou seja, que você precisa ter uma determinada vivência para trabalhar isso em terapia, também é verdade que, com frequência, é a falha do terapeuta que é o motor da terapia. Ou seja, é exatamente por você não conseguir fundamentalmente compreender, por você não ter vivido aquilo, por você errar na sua construção clínica, que o tratamento anda para frente e de maneira muito interessante. Quantas vezes isso não acontece? Todo mundo que clinicou por tempo suficiente e tem mais apreço
pela realidade do que pela sua vaidade, já passou por essa experiência com toda certeza. Que é a experiência de, é justamente porque você não entendeu, é justamente porque você precisa descer do pedestal da persona medici, é justamente porque falta a você e a sua personalidade uma expansão para dar conta daquilo, que o paciente pode chegar mais longe. O exemplo que eu gostava de dar nos grupos era de um menino que foi atendido por um analista, né? Esse analista era um senhor mais velho, muito conservador, que fundamentalmente não conseguia conceber, né, a possibilidade de alguém estar apaixonado por outra pessoa do mesmo sexo. Ele conseguia racionalmente fazer isso, né? Mas no fundo do âmago do seu ser, ele não achava que isso estava correto. Mas a despeito disso, a princípio, e num segundo momento, exatamente por isso, ele foi um baita de um analista para esse garoto. Porque foi com ele que esse garoto aprendeu que, a despeito de uma pessoa não respeitar, né, a sua opção sexual e não achar, no fundo, que você deveria existir tal qual como você existe, você pode ter uma baita relação com ele, você pode admirá-lo, você pode construir vínculo genuíno e até o final do processo terapêutico. Essa foi uma dificuldade, né, uma insuficiência de personalidade que o analista não conseguiu dar conta, mas foi justamente porque ele não conseguiu dar conta que o menino conseguiu se relacionar mais com os pais. Porque os pais também não conseguiam aceitar isso muito bem. Mas se ele conseguia criar uma relação genuína e humana com o bom analista que ele tinha, ele também conseguia fazer isso com o pai. Então, é essa transição do apesar de não dar conta disso para exatamente porque você não dá conta disso, que o processo é salvífico, essa transição é a antinomia para a noção de que um ego não leva ninguém a lugar nenhum. Falei que eu ia fazer comentários rápidos, já estou me perdendo aqui nos paralelos. Mas enfim, assuntos de outra ordem que poderiam ser apresentados pelo paciente, suposto que tenham chegado à sua consciência, esbarram na inconsciência do analista neste ponto especial. Se conseguir renunciar à sua autoridade nesse caso, pode acontecer que compense a sua falta de experiência pela experiência do outro. Atenção para essa parte. O perigo está em que oponha à realidade psicológica algum teorema esquemático, porque seu modelo do sentimento de inferioridade não lhe permite reconhecer seu defeito. Aqui o Jung está fazendo uma crítica, e a gente sai um pouquinho da discussão sobre terapia em grupo. Então, até aqui, qual era o argumento que ele estava montando? Que a terapia em grupo ela pode ser muito interessante, porque para o analista, às vezes falta a amplitude de espírito para constelar e dar conta de determinados fenômenos que são muito mais fáceis de serem vistos no outro. Então, enquanto a pessoa que está coordenando a terapia em grupo, exatamente por manter essa distância, ele consegue servir de ponto arquimédio. Ponto do Arquimedes. Não sei como é que fala isso, mas enfim, me faltou aqui o português. Ponto aqui. Agora o que ele está falando é o seguinte, que o perigo principal é que se oponha a essa realidade psicológica, ou seja, aos fatos, algum teorema, esquema teórico, uma pomposa teoria, né? Porque o seu medo e o seu sentimento de inferioridade não permite reconhecer esse defeito, que é o mais comum de tudo, é a gente usar a teoria para se defender da realidade. É usar isso de uma maneira que impeça a gente de olhar para os fatos, porque a gente se protege com a teoria. E esse é um raciocínio muito fundamental, e ele tem que acompanhar a gente sempre nas leituras do Jung, que existe essa crítica ao conhecimento que o Jung está fazendo, que, no fundo, a gente estuda a teoria psicológica para se defender do inconsciente, das suas manifestações diversas, né? Ou, do jeito que eu gosto de colocar, a gente corre para ler mais sobre autismo, porque é angustiante tá com um moleque na nossa frente que nem fala português e eu não tenho a mínima ideia do que eu falo com ele. E ao invés de me reconfortar na presença dos fatos, eu me eximo disso para ir buscar uma teoria que me afasta desses fatos e me protege contra eles. Mas enfim, só que esse é um ponto de vista que não é unilateral. Então a gente tem que sempre lembrar que o Jung está fazendo uma crítica, mas logo depois ele vai criticar a crítica que ele está fazendo. Então, esse perigo é muito grande para o médico, pois dele sempre se espera autoridade. Por isso, acontece facilmente que o analista já não consiga manter o equilíbrio entre a prevenção teórica e a aceitação não crítica e distinguir entre resistência justificada e injustificada por parte do paciente. Então, essa oposição que ele está colocando entre prevenção teórica são aqueles preconceitos com os quais a gente deve contar seriamente, que ele vai dizer lá no volume 18. Ou seja, existe um espaço para o conhecimento, existe um espaço para a construção teórica, mas existe uma tensão entre conhecer e observar, e a aceitação não crítica. Essa tensão ela não pode ser subsumida por pomposa teoria. E esse perigo ele é
particularmente maior quando a gente está falando de terapia em grupo. Justamente porque em todo fenômeno grupal o nível de consciência é rebaixado, ou seja, o inconsciente ele grita muito mais, né? Ninguém é tão animalesco quanto num jogo de futebol, ou seja, esses fatores inconscientes, eles gritam muito mais, né? Quanto mais coletivas, né, são as situações psíquicas em que o sujeito está presente. E justamente porque esse inconsciente grita muito mais, maior a nossa necessidade de se defender com teoria daquilo que está sendo apresentado. Mas enfim, esta questão, muito importante na prática, levou a autora a prestar especial atenção aos modos típicos de comportamento, sobretudo das mulheres. Como sabemos, os entendidos, essa tipificação não destina a ser usada por uma classificação estatística, mas visa compreender e intuir a estrutura dos diversos modos de comportamento normal. Estas são formas típicas de reação cuja existência é justificada e que não devem ser consideradas patológicas só porque o analista pertence a outro tipo. Vou ler isso daqui de novo, porque eu sei que eu estou correndo aqui na leitura e talvez vocês não gostem desse formato, mas é importante testar, né? Mas dá uma olhada nessa frase aqui. Essas são formas típicas de reação cuja existência é justificada e que não devem ser consideradas patológicas só porque o analista pertence a outro tipo. Por isso, a tipificação deve ser, em primeiro lugar, uma ajuda à crítica psicológica do conhecimento. Vamos lá. Aqui ele está fazendo referência ao James. Então, essas formas típicas de reação são justificadas, mas elas não devem ser consideradas patológicas só porque o analista pertence a outro tipo. Isso significa que, quando eu estou falando de olhar para não o pensamento do autor, mas que tipo de sujeito tem esse pensamento, eu estou fazendo isso para criticar e para abrir a possibilidade do outro lado falar. Essa é a crítica do James. No fundo, estava todo mundo achando que estava fazendo filosofia, quando no fundo eles estão fazendo psicologia rasa. Por quê? Porque tão apaixonados eles estão pela forma com que o mundo aparece para eles, com que a forma que o mundo aparece para sujeitos como eles, sujeitos, por exemplo, de uma mente mais rígida, e eles não percebem que o fenômeno fundamental subjacente é psicológico. De maneira mais direta ainda, o que essa parte aqui significa? Que a gente não deve considerar como patológico alguma coisa só porque isso é um jeito de funcionamento, uma personalidade, um jeito de ser no mundo muito diferente do nosso. No fundo, a gente tem que olhar para a funcionalidade disso. E a segunda parte daqui é mais importante ainda, e aqui, se você tem dificuldade de ler o volume 6 das obras do Jung, Tipos Psicológicos, só nessa frase aqui você entende o livro inteiro, então presta atenção. Por isso, a tipificação deve ser, em primeiro lugar, uma ajuda à crítica psicológica do conhecimento. De novo, por isso, a tipificação deve ser, em primeiro lugar, uma ajuda à crítica psicológica do conhecimento. Presta atenção no quão profunda é essa colocação. Quando eu estou falando de uma tipificação, quando eu estou montando tipos de sujeitos, sujeitos introvertidos, sujeitos extrovertidos, quando eu estou falando de sujeitos mais amáveis ou menos amáveis, sujeitos de mente mais rígida ou de mente mais fluida, qualquer tipo de tipificação que eu vou fazer, e aqui a gente pode lembrar do bom e velho Nietzsche, né? Quando eu estou falando de sujeitos nobres e sujeitos pobres, senhores e escravos, essa tipificação ela tem que servir em primeiro lugar à crítica psicológica do conhecimento. Eu não estou propondo uma taxonomia, uma tipologia, para compreender os fatos. Eu estou propondo uma taxonomia para criticar o conhecimento, para criticar a possibilidade de compreensão dos fatos. Eu sei que esse não é o tópico mais simples e que eu estou fazendo uma leitura menos aprofundada aqui, mas isso é muito importante de ser marcado. Porque o livro Tipos Psicológicos, ele não é um livro sobre teoria da personalidade. É um livro sobre crítica epistêmica. Está escrito aqui. A tipificação, ou seja, a produção de tipos, deve servir à crítica psicológica do conhecimento. Eu preciso entender quais são os tipos de sujeito para entender os vieses dos autores. Eu preciso entender os tipos de sujeitos que estão produzindo teoria psicológica, que estão produzindo filosofia, para eu não achar que as discussões que eles estão tendo são discussões filosóficas. Eles estão tendo discussões psicológicas. O fenômeno é psicológico. São duas pessoas de tipo diferente, ou seja, que habitam mundos diferentes, tentando conversar uma com a outra. De novo, né, voltando ali ao tipos psicológicos, e eu sei que eu gosto de fazer essa citação de novo, né, mas
O fato fundamental que precisa ser explicado é por que filósofos têm ideias tão esdrúxulas e tão retardadas. Sujeitos tão competentes têm ideias tão absurdas. E é justamente porque eles não percebem que o que eles estão discutindo, no fundo, é um fenômeno psicológico, que a própria discussão é um fenômeno psicológico. Então, a gente produz taxonomia, a gente produz uma tipologia para criticar o conhecimento, para fazer uma crítica aos autores que vieram, para entender e validar o outro lado, para entender o nosso tipo e entender que a gente enxerga e habita o mundo a partir desse tipo e para validar a existência do tipo oposto, dos tipos que se opõem ao nosso. Então eu preciso entender a tipologia para entender que eu tenho um determinado conjunto de fatores, né, minha personalidade, minha história de vida, etc., que criam uma atitude de preferência irracional e arbitrária pelo passado. E aí eu leio a obra do Freud e ela faz muito sentido para mim. Mas outros sujeitos, de maneira igualmente unilateral e irracional, têm uma preferência injustificada pelo futuro, pelos valores, pelas possibilidades. E estes vão ler o Adler e vão preferir a escrita dele. Isso não se trata de fenômenos psicológicos. Isso se trata de diferenças tipológicas entre os autores que estão observando esses fenômenos psicológicos. Enfim, deveria me delongar mais, mas ainda temos muito para conversar. Sigo aqui no texto. Então, uma ajuda à crítica psicológica do conhecimento. A psicologia empírica é tão rica que podemos estabelecer centenas de critérios de tipificação, sem atribuir a nenhum deles valor especial, a não ser que seja um critério muito geral e evidente. O grande valor disso tudo é a atitude crítica que previne a pessoa de colocar seu próprio preconceito como critério da normalidade, o que infelizmente acontece com frequência. Olha como é que isso aqui é bonito. O que ele está falando é que os critérios de tipificação, eles podem ser inventados aos montes. Eu posso falar de sujeitos de uma mente rígida e de uma mente mais fluida, eu posso falar de introvertidos e extrovertidos, eu posso falar de sujeitos nobres e sujeitos que são escravos, à vontade. Várias tipificações, né? E no fundo, todas têm certo valor. Claro que existem algumas que são melhores do que as outras, e ele coloca aqui 2 critérios interessantes, que a generalidade, ou seja, o quão geral essa tipificação ela é, e a evidência, ou seja, o quão intuitivo esse critério é. Que são 2 bons critérios gerais para validar. Mas o ponto principal dele é que o grande valor disso, ou seja, mais importante do que se a tipologia ela é uma boa tipologia ou ela é uma tipologia melhor do que as outras, o mais importante, o grande valor disso tudo é a atitude crítica que previne a pessoa de colocar seu próprio preconceito como um critério da normalidade. Ou seja, mais importante do que a qualidade da tipologia, porque a gente não está discutindo teorias de personalidade, é o uso da tipologia para uma crítica epistêmica. É se, a partir da tipologia que eu montei, por exemplo, quando o Jung foi escrever os tipos psicológicos, é possível me prevenir de colocar o meu próprio preconceito como critério de normalidade, tal qual o James vai fazer. Inclusive vai sair, né? Não sei, pessoas do futuro, se já saiu, se ainda vai sair, o vídeo do porquê que o Jung não é um pragmatista. O capítulo do Jung de crítica ao James, ele é muito duro, e ele está falando exatamente disso. O James padece desse problema. Apesar dele montar uma tipologia, ele não soube utilizar a tipologia para a crítica do conhecimento quando o assunto era ele. Ele acabou tomando um lado dentro da tipologia que ele estava montando, e no fundo, o livro do James, Descrevendo os Tipos, não é uma averiguação psicológica da diferença tipológica entre autores, né, e entre sujeitos. No fundo, ele é uma confissão pessoal do James, falando a partir da sua tipologia sobre a diferença dos 2 tipos. A crítica do Jung é bem visceral e pesada no James quanto a isso. Mas o principal que eu preciso que vocês entendam, e essa é a chave de leitura fundamental para ler o volume 6, é que o grande valor disso tudo é a atitude crítica. Crítica com relação à construção do conhecimento, que vai prevenir a pessoa de colocar o seu próprio preconceito como regra geral. É para isso que a gente desenvolve e estuda uma tipologia. Para evitar de que a gente violente os fatos com os nossos pontos de vista. Arrogar para esses pontos de vista singulares, né, ou mesmo regionalmente coletivos, validade geral e universal. O estudo das dificuldades que ocorrem no grupo forneceu ao autor um rico material empírico do qual fez bom uso. Então, de novo, o Jung aqui ele não está necessariamente defendendo que deva ter terapia em grupo. O que ele está falando é que a autora consegue fazer bom uso desse material empírico.
Da mesma forma que o indivíduo, o grupo é influenciado por diversos fatores típicos, como o ambiente familiar, a sociedade, a política, a cosmovisão, a religião, etc. E quanto maior o grupo, mais funciona nele a pessoa como ser coletivo. Isto é tão forte que pode rebaixar a consciência individual até o autoesquecimento, e acontece com mais facilidade em indivíduos com pouca personalidade individual ou com pouco conteúdo espiritual. Então é aquilo que eu estava falando, né, da problemática que o Jung colocou outrora, que é a de que, por a terapia em grupo lidar com elementos mais coletivos, o inconsciente está mais aflorado e, portanto, a gente tem uma tendência a se defender ainda mais desses fenômenos e se agarrar ainda mais em pomposas teorias que nos protegem contra os fatos. Mas, enfim, não pus o dedo. Por isso, o grupo e tudo que constitui cobrem a falta de individualidade genuína, assim como os pais suprem aquilo que falta nos filhos. Nesse sentido, o grupo atua de modo sedutor, pois nada é mais fácil do que preservar-se no caminho infantil ou, inclusive, voltar a ele. Só fica imune a isso quem sabe conquistar com a própria personalidade. Que o Jung ele está criticando, né, as possibilidades da terapia em grupo. Porque, no fundo, o grupo ele pode suprir a difícil tarefa de ter que se confrontar com o inconsciente. Voltamos à passagem do volume 12, em que o Jung vai dizer, né, que a gente se pavoneia, né, com a plumagem alheia. E que a gente, no fundo, acredita que o inconsciente é como aquela Nazaré. E a gente acredita que nada de bom pode vir dele, né? Então, esse é um dos problemas da terapia em grupo. É que ao invés de o sujeito ele passar pelo processo árduo e duro de construção de quem ele é, né, de confronto com o mundo, com o inconsciente, etc., ele se pavonear com essa plumagem alheia. O grupo ele funcionar tal qual o pai funciona para o filho, suprindo essas inferioridades psíquicas e quem ele ainda não conseguiu ser. Sigo. As experiências com grupos sempre confirmaram que o grupo leva qual desvio sutil para a imitação e dependência, prometendo livrar as pessoas do doloroso confronto consigo mesmas. É o que eu estava falando, da plumagem alheia, com qual desvio sutil. Então Jung é bem elegante aqui, né? Porque no fundo isso pode acontecer mais ou pode acontecer menos, mas há sempre essa tentação, né, de em terapias em grupo, em construções de uma psicologia grupal, se pavonear com todo tipo de loucura, e quanto mais esdrúxulo, e quanto mais externo, e quanto mais exótico, melhor. Não à toa, normalmente é em terapia em grupo que a gente começa com orientalismos e vai e faz arte-terapia esquisita, e enfim, né, faz um exercício de respiração, yoga, e toma-lhe psicodrama. Né? Quanto mais distante de algo que emerge da própria alma, mais natural para esse tipo de contexto. É muito barato a gente procurar as soluções do nosso problema em qualquer lugar que não seja a nossa própria alma. Mas enfim, fica aí a recomendação, né, dessa passagem do volume 12, já tem um vídeo aqui gravado sobre, inclusive. Eu não sei se existe essa tecnologia de card, eu acho que é só uma IA que faz a edição, mas se existisse ia ser muito divertido. Aí aparecer aqui, ó, o card, toma, aqui eu não sei como é que o YouTube funciona. Mas enfim, tô aprendendo. As experiências com o grupo. Já li essa parte. O estado que nos protege contra tudo também nos tira tudo que torna a vida gostosa de viver. É chover no molhado apontar as vantagens sociais da vida em grupos ou a proteção indispensável e vital oferecida pela sociedade. E aqui eu vou discordar do Jung, não é chover no molhado, né? As pessoas leem muito mal as obras dele, não à toa a Marie-Louise von Franz chegou à conclusão de que se você é junguiano, você nem pode estudar terapia em grupo, sendo que o Jung não só adorou as construções da Toni Wolff em cima do material empírico do Clube de Zurique, mas ostensivamente escreveu sobre o assunto em suas obras, defendendo a noção de que, para que uma psicologia seja uma psicologia geral, tem que haver um elemento grupal, ou como ele vai colocar aqui no início do texto, né, existe uma unilateralidade resultante e necessária dessa estrutura da terapia individual, que no fundo precisa ser superada. Mas enfim, deixa eu continuar aqui. Contudo, ninguém gosta de lembrar abertamente dos efeitos negativos da vida em grupo e nem ousa fazê-los, pois assim poderia vir à tona todo o temido problema do autoconhecimento e da individuação. Então, o início do texto, o Jung estava falando bem, né, da possibilidade de terapia em grupo e condecorando a Toni Wolff pelo excelente trabalho. Aqui ele está apresentando a problemática, porque segundo ele, né, é óbvio, é evidente, é chover no molhado que existem vantagens do grupo.
Apesar de que, né, os junguianos tendem a não concordar, ou pelo menos aqueles que gostam da von Franz. No campo do tratamento analítico, que procura ser um entendimento psicológico entre dois indivíduos, coloca-se a odiosa pergunta: qual é a minha e qual é a tua identidade? A resposta exige um exame cuidadoso de conteúdos, sentidos e valores além do coletivo. Teria que e deveria. A tarefa principal é a reflexão sobre a existência individual, pois ninguém pode aproximar-se da sua autonomia sem ter consciência de sua singularidade. A crença em leis gerais faz do homem nunca mais nada além de um ser coletivo, quando na verdade é um indivíduo diferente de todos e deveria, portanto, estar também de posse de uma consciência individual. Sem a respectiva posse física e psíquica, persiste o perigo de a pessoa submergir no coletivo. Com isso, se opõe à característica da necessidade biológica de desenvolver uma consciência individual e diferenciada, porém, podem ocorrer efeitos prejudiciais sobre vários aspectos. Vou dar seguimento porque eu sei que eu estou atrasado aqui, que esse vídeo vai ficar longo e que vocês vão me xingar. Mas enfim, essa parte é fundamental e eu quero gastar o meu tempo agora. Quanto mais científica pretende-se ser a educação, mais se orienta por leis gerais e mais impede o desenvolvimento individual da criança. O Jung trocou de assunto aqui, mas vocês vão ver como que as coisas se conectam. Um desses princípios gerais são assim: deve-se levar em conta a individualidade dos alunos e protegê-la. Fecha aspas. Então o que Jung está falando aqui: quanto mais científica pretende a educação, mais se orienta por leis gerais e mais impede o desenvolvimento individual da criança. Isso significa que, quando eu estou, por exemplo, fazendo os vídeos aqui sobre como estudar, e estou escrevendo e redigindo diretrizes sobre como dar aula, como estudar, isso diz de uma constituição científica, eu estou indo nos artigos, eu estou observando a literatura sobre boas formas de estudo, mas isso é justamente me orientar por leis gerais, me orientar pela ciência. E, com frequência, isso vai impedir o desenvolvimento individual da criança. Existe um outro lado para esta moeda também. Vou aprofundar nisso daqui a pouco. Seguindo, este princípio, tão louvável em si, transforma-se na prática em absurdo e as inúmeras peculiaridades dos alunos não se diferenciarem através da confrontação com os valores coletivos. Se não for este o caso, só serão protegidos e só estarão protegendo e desenvolvendo peculiaridades sem considerar se essas serão proveitosas ou prejudiciais às crianças em sua vida social no futuro. Nega-se a ela, criança, a importante experiência de que as peculiaridades não são válidas sem mais, nem menos. Aqui é uma distinção que o Jung está falando entre peculiaridade e entre ser peculiar e ser especial, Aqui a gente pode dizer que o Jung está farpando o Deleuze, os deleuzianos, O Deleuze, inclusive, tem um texto muito bom, que é o Desfile de Corpos Lúgubres, em que ele vai discutir a leitura que as pessoas fizeram de maneira muito imprecisa do Antiédipo, como se o Deleuze e o Guattari estivessem defendendo as particularidades ou o nomadismo, e que eles fossem absolutamente contra a ordem e a estrutura e a força e o capitalismo, mas essa é uma leitura muito boba da obra do Antiédipo. E no Meu Platôs, que é o livro que vai seguir nessa díade do capitalismo e esquizofrenia, o Deleuze ele vai deixar muito claro isso, que essa é uma leitura imprecisa, que o particular ele não é especial, não é porque você é único que você é especial, não tem nada de bonito, belo ou moral em ser único. Ser único é neutro. Então, é importante que não seja negado à criança a experiência de entender que as suas peculiaridades não são válidas sem mais nem menos. Ela não é especial só por ser diferente. Ela passa a ser especial se ela conseguir fazer coisas extraordinárias. Então, aqui o Jung está falando um pouquinho sobre educação, educação infantil. A distinção entre valorização das peculiaridades exige muito tato, experiência e senso de valor por parte do pedagogo, a fim de que nosso princípio básico mencionado acima, ou seja, deve-se levar em conta a individualidade do aluno e protegê-la, possa realizar-se sem prejuízo para o aluno. Porque se você leva essa frase, deve-se levar em conta a individualidade do aluno e protegê-la às últimas consequências, isso é letal para o aluno. Porque ele acha que só porque ele é particular, ele é especial. E você vai criando crianças profundamente mimadas e disfuncionais. Seguindo no texto. Existe o perigo de que a aplicação muito geral desse princípio forme individualistas inaptos ao invés de indivíduos capazes de adaptação, ou do jeito que eu coloquei, crianças mimadas. No primeiro caso, comanda eu intolerante. No segundo, um eu conhece a existência dos fatores que são iguais ou mesmo superiores à vontade própria.
As peculiaridades não constituem mérito nem presente valioso da natureza. São um simples estar aí, que só adquire importância quando a consciência refletir sobre isso, valorizá-lo e submetê-lo a uma decisão ética. E aqui, isso aqui está fazendo referência a uma construção que o Jung vai fazer lá no volume 18/1, em que ele vai falar do inconsciente enquanto bússola. Então, que o processo que inspira a lógica clínica da psicologia complexa, que é a individuação. O que é a individuação? É a comunicação entre consciência e o inconsciente. É um diálogo, é uma dialética entre consciência e inconsciente. Esse processo natural, que é a individuação, ele é mimetizado, ele é tomado como inspiração pelo Jung para a construção do seu processo clínico, em que a sua clínica ela é um diálogo entre consciência e inconsciente. Lembrando que a definição de inconsciente para o Jung é uma definição enquanto conceito limítrofe negativo, ou seja, é inconsciente tudo aquilo que não está neste momento na sua consciência, ou seja, praticamente todo o universo, tirando o exato ponto em que você está prestando a sua atenção, direcionando a sua libido. Isso significa, e aqui o texto ele precisa ser lido nesse sentido, que é só quando a consciência reflete sobre isso, valoriza e submete com uma decisão ética, é que a coisa ganha valor. Ou seja, que no processo da análise junguiana, não basta eu interpretar o que o inconsciente está te dizendo, porque o inconsciente ele só dá a direção. Na metáfora do volume 18, ele é como uma bússola, ele apenas aponta qual que é o norte. A decisão conscienciosa de ir ou não para o norte, quem toma é a consciência. Esse é um juízo consciente. Então, o que seu sonho vai te contar, né, o que o inconsciente vai te contar, o que o outro vai te contar, é só se você está vivendo de maneira adequada ou não. Se faz sentido do seu projeto de vida continuar vivendo de maneira inadequada, essa é uma decisão conscienciosa que você deve tomar. Isso é fundamental de ser entendido para a gente entender tanto o que é a ética quanto o que é o processo de dialética dentro da clínica junguiana. Essa dialética ele é a leitura e a interpretação desses fenômenos inconscientes, mas o confronto deles com uma posição conscienciosa do paciente. Porque é perfeitamente possível que o paciente esteja vivendo de maneira inadequada e que para ele seja fundamental continuar vivendo de maneira inadequada, por exemplo, por uma aspiração que ele tem na vida, né? Conseguir chegar lá. Não é saudável, isso dá para passar em primeiro lugar em medicina, mas essa pode ser uma decisão que a pessoa toma. É claro que ao tomar essa decisão de maneira consciente, o inconsciente, ou seja, todo o resto da realidade que não está presente nesse momento na consciência da pessoa, vai reagir. Os colegas dessa pessoa, que são o inconsciente dela, vão reagir. O livro que não quer ser lido, que tem uma vontade de não ser lido, vai reagir. O sono e o corpo e o cansaço vão reagir a essa decisão conscienciosa que foi tomada. Todos esses objetos que eu descrevi são inconscientes. Eles não fazem parte da decisão conscienciosa que a pessoa tomou. E esses fatores inconscientes, eles vão comentar a decisão conscienciosa tomada. E é esse processo de confronto que caracteriza a clínica junguiana. Fui rápido, sei lá, tô nem na metade do texto e já tô sentindo que estamos nos aproximando de uns 40 minutos. Né? Não tenho muita noção, não tô olhando pro celular. Né? Estou com a parte de trás dele, tô olhando aqui apenas para a câmera, num exercício que é isso, autístico de diálogo aqui com um ser que não existe, mas que pessoas no futuro verão. Enfim, estou divagando. A autoridade indispensável para tal desenvolvimento é representada pelo educador. Deve-se pressupor que seja realmente esta autoridade. Mas para isso é necessário que tenha realizado o ato do autoconhecimento e reconheça a autoridade. Caso contrário, as crianças logo descobrirão que o professor apenas fala, mas não é. Só tem direito a peculiaridades quem lutou por elas. E só na medida em que as tiver conquistado, terá autoridade, isto é, independência e individualidade. Estas qualidades não se conseguem jamais através de ganância mimada e indulgente. Lembrando aqui, né, que do mesmo jeito que existe uma potência na autoridade do educador, e esse é um lado da antinomia que o Jung está apresentando aqui no texto, nós, como bons leitores, precisamos construir o outro lado da antinomia. Às vezes, é a quebra dessa autoridade, seja no âmbito da educação, seja em âmbito clínico, que é o mais salvífico. Às vezes, o bom professor é justamente aquele que, tendo a autoridade, abre mão dela, porque você precisa ter alguma coisa para abrir mão, para ficar numa construção mais horizontal com os alunos. Então, se por um lado é verdadeiro
que essa autoridade ela precisa ser... É preciso passar por um processo duro, né, e lascivo de autoconhecimento, né, e lascivo aqui no sentido de ser luxurioso mesmo, né? O processo de autoconhecimento, ele muitas vezes está muito próximo a uma certa vaidade do professor, né, com o conhecimento. É a crítica tão comum, né, a gente pode ver isso no Paraíso Perdido do Milton, né, a noção de o conhecer enquanto ato luciferiano, né. O Paraíso Perdido do Milton é um texto religioso, né, de discussão sobre, né, a queda do paraíso, né, em que a gente vai observar um pouquinho a psicologia do Lúcifer, que é aquele sujeito que se apaixona pelas próprias ideias, né? Então, o obter conhecimento, o ato professoral, com esse caráter lascivo, como essa vaidade, né, de paixão pelo próprio conhecimento. O Lúcifer como aquele que traz a luz, como aquele que traz o conhecimento, como aquele que ilumina, né? E as problemáticas ligadas ao conhecimento e ao apreço pelo conhecimento. Por isso o emprego desse termo lascivo, apesar de ser pouco óbvio, né, para moralidade corrente, que o conhecimento está tão atrelado assim à vaidade. Mas enfim, o ponto aqui que eu queria levantar é o de que, apesar do Jung aqui no texto estar falando apenas de um lado da antinomia, ou seja, que é necessário que o professor passe por esse processo de autoconhecimento para desenvolvimento da autoridade, é importante completar a antinomia, lembrando que a quebra dessa autoridade, o abrir mão dessa autoridade, por vezes é o verdadeiro ato, né, de amor professoral. Enfim, sigo. Parece que esses lugares comuns pedagógicos em muitos lugares caíram no esquecimento. A ignorância nesse aspecto se figura como principal causa do aumento assustador de criminalidade juvenil. O Jung indo para outros assuntos igual eu aqui, né, devagando. Mas enfim, uma vez que ninguém é educado por preconceitos gerais, o que isso aqui significa? Ninguém é educado por preconceitos gerais. Esses preconceitos gerais, esses valores comunitários, eles precisam ser encarnados no educador. Alguém precisa ser uma atualização desses conceitos gerais, né? Ninguém pode ser educado pelo amor em Santo Agostinho. É preciso que alguém encarne esse amor. Esse processo de educação, tal qual como o processo da terapia, tem a personalidade do sujeito como ferramenta inalienável, por mais que insuficiente. Enfim, ninguém é educado por preconceitos gerais. Dando rédea solta às peculiaridades, o jovem perde qualquer noção de autoridade e o indivíduo cai vítima do seu caos interno de valores indiferenciados. Isso aqui é muito legal, porque o Jung está falando de educação, mas a gente pode fazer um paralelo muito fácil com a educação dentro da psicologia, né? Então, o jovem perde qualquer noção de autoridade quando ele é deixado solto às suas peculiaridades. Se você deixa os alunos de psicologia soltinhos aí para escolher qualquer autor, para escolher qualquer abordagem, vale tudo, vale a sua opinião, é você que escolhe quem que faz a sua clínica, a consequência disso é que esse aluno vai cair vítima do seu caos interno e dos seus valores indiferenciados. É por isso que um ordenamento, uma autoridade é fundamental. Mas essa autoridade, ela nunca vai acontecer por preconceitos gerais. Não adianta nada eu te entregar o livro do Jung e falar assim, ok, toma, aprenda a psicologia de verdade, né? É preciso que alguém encarne esses valores, né? No fundo, isso tem muito a ver com a brincadeira que eu sempre faço, né? Para quem já teve grupo presencial comigo, eu tenho quase certeza que eu nunca consegui ensinar nada para ninguém. Mas a coisa que eu transmito não é conhecimento, é tesão. O que eu preciso encarnar e é isso que vai passar a tocha, é esse apreço a uma determinada ética, é um jeito de ver a construção do conhecimento. É isso que eu tento passar para as pessoas enquanto educador. Porque os preconceitos gerais, a teoria não educa ninguém. Isso só vai fazer com que a pessoa esteja, né, soltando as rédeas, porque teoria por teoria, toda teoria vale, e aí não existe qualquer noção de autoridade ou teoria melhor do que a outra, e no fundo eu estou deixando a pessoa ser vítima da sua própria confusão interna, tendo que escolher qual que é a abordagem que ela prefere, qual que é o autor que combina consigo, como que eu faço uma clínica do zero, e blá 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 blá. O desenvolvimento da sua personalidade chega a um ponto de estagnação, sente-se oprimido e roubado das suas peculiaridades. Então aqui ele está descrevendo o jovem, mas o jovem psicólogo, ele tem a mesma, né, fenomenologia aqui nesse sentido.
Paradoxalmente, resulta daí que a juventude busca sua identidade, chegando mesmo à prática de delitos para conseguir, pela força, uma identidade própria e irrevogável. E isso daqui é muito legal, porque, de novo, é verdade para a educação dos jovens, mas também é verdade para as jovens ciências, né? O que o Jung está falando aqui? Que o jovem, ele inclusive chega a cometer delitos, né, só para entrar numa gangue, né, só para estar com os bad boys, só para estar com os punks, né, da escola. Então, ele busca a sua individualidade em construções coletivas, né, me vestindo tal qual os nerdolas se vestem, me maquiando tal qual as meninas, né, que são populares da minha escola. Eu busco a minha individualidade na coletividade, na juventude. E essa busca, ela é violenta e agressiva. Não diferente, e aqui a gente vai lá para o Psicologia e Poesia, no volume 15, eu acho que é esse o texto, em que o Jung vai falar que a doença nova, né, de toda psicologia, né, ou de toda, perdão, é doença de jovem, doença de toda nova ciência, que as pessoas, elas esbravejem os seus pontos de vista, quão mais duvidosos eles sejam desses pontos de vista. Fiz uma tentativa ruim aqui, né, de fazer paráfrase, mas porque, enfim, já gravei 300 vídeos nesse dia, estou churrascado e estou muito autoconsciente de que o vídeo está ficando longo e ninguém vai querer assistir. E eu desgosto muito desse formato, né, aprofundando pouco e falando muito conteúdo. Mas, enfim, quem tem que gostar são vocês, não eu. Mas aqui o paralelo é esse, né? Então, que o jovem, ele busca essa identidade no coletivo e que essa caracterização de produzir violência, de produzir o delito para se encontrar no grupo, ela também é verdadeira na juventude de cada nova ciência. Então, eu vou ter os seguidores do Newton e eu vou ter os seguidores do Laplace, né? Eu vou ter os seguidores do Leibniz, eu vou ter os freudianos, eu vou ter os lacanianos, né? E esse comportamento grupal, juvenil, de entrar em gangues e inclusive chegar a cometer delitos, ele é no fundo uma compensação, porque eu não acredito que algo de bom pode surgir da minha própria alma. É porque eu acho que a minha alma é uma Nazaré, que não pode trazer nada de bom, que eu não crio uma clínica minha, que eu me apego às construções coletivas e pomposos conceitos teóricos que o Lacan vai esbravejar em francês, né? E eu tomo assim eles para mim. Eu busco a minha individualidade, eu busco constituir a minha clínica na coletividade, né? Nos conceitos do Lacan, nos conceitos do Baron Beck. Enfim, é um fenômeno coletivo de protesto contra todos os planos niveladores da assim chamada cosmovisão científica e contra a destruição das forças individuais, instintivas e emocionais delas resultantes. O valor espiritual da moral de um grupo corresponde à média dos valores dos membros individuais. Se forem imprestáveis os valores, não adianta qualquer ideal do grupo. Por isso, a experiência do grupo sempre remetem à pergunta acerca do valor do indivíduo e seu desenvolvimento. Então, de novo, Jung ele começou elogiando, né, a pesquisa em elementos grupais e agora ele está contando para a gente o outro lado da antinomia, as problemáticas que existem com relação a isso. Mas, enfim, né, o interesse da autora, né, aqui voltamos a falar da Tânia Wolff e paramos um pouquinho de falar de educação, dos presentes trabalhos, vale muito para a pergunta sobre os conteúdos psicológicos do indivíduo, tal e para a discussão deles, a fim de intensificar a consciência. O específico de uma discussão desse gênero, que muitas vezes é estranho ao leigo, consiste em não ser ela filosófica, no sentido tradicional, mas psicológica. Isso significa que ela considera os valores afetivos e emocionais, do indivíduo, não buscando seu objeto no mundo conceitual, abstrato e geral, mas na vida do dia a dia, ou seja, nas experiências, sonhos e fantasias do indivíduo. Aqui a gente está fazendo uma construção, né, em nome de uma psicologia fenomenológica, de uma psicologia centrada em fatos e não em fanfics sobre fatos, mas eu não vou perder tanto tempo aqui, porque daqui a pouquinho vai ter uma construção muito legal que eu quero fazer aqui. Mas enfim, a discussão procura colocar certa ordem nesse caos e detalhes desconexos e incompreendidos para que as conexões desconhecidas cheguem à luz da consciência. Isso, evidentemente, enquanto for possível, com a ajuda da compreensão atual e de nossa possibilidade de compreender. É óbvio que essa atividade terapêutica, atenção, é óbvio que essa atividade terapêutica não é nenhuma filosofia, no sentido odierno da palavra, ainda que os não familiarizados com material psicológico sempre de novo incorram no erro de confundir os termos puramente empíricos
e pragmáticos da psicologia, com conceitos filosóficos ou até com afirmações metafísicas. Aqui o Jung está falando, né, da tão conhecida leitura que os débeis mentais, incapazes de levar a colher até a boca, fazem das obras dele. A sacada aqui é que a pessoa que não está acostumada com o pensar esse in anima, ou seja, de pensar na coisa enquanto coisa psicológica, tende a achar que os conceitos pragmáticos e os conceitos empíricos que auxiliam na construção do psicólogo são discussões metafísicas, são conceitos filosóficos, e esse é um erro grosseiro de leitura. Seguindo no texto, a autora voltou a essa questão, o interesse digno de nota. Para o entendimento na matéria, suas proposições são extremamente informativas e estimulantes. Inclusive, ao leigo instruído, ensinam muitas coisas sobre as quais o especialista tem pouco a dizer. São respostas a questões que atingem mais a psique do homem comum do que as respostas dos especialistas acadêmicos. Chama atenção de novo para essa parte. Considerando a objetividade de seu trabalho científico, o especialista faz bem em excluir valores emocionais e, sobretudo, reações subjetivas e excursões em campos vizinhos, nos quais ele também é leigo. Presta atenção nisso daqui. E, de novo, esse aqui vale o dia inteiro só para isso. Considerando a objetividade do trabalho científico, o cientista faz bem em excluir fatores emocionais e reações subjetivas. Note que o Jung vai falar mal disso daqui a pouco. Então, é natural que o cientista ele ache que é correto excluir esses fatores emocionais, a própria opinião, a equação pessoal dele. É só que a gente tem que ter cuidado, porque não é tão simples fazer isso na psicologia. A gente não tem o direito de ser tão bobinho na nossa construção epistêmica quando o assunto é tão complexo quanto o elemento psicológico. Mas enfim, seguindo no texto. Mas o psicólogo estaria mal orientado se não considerasse as conexões emocionais, analogias afetivas e os elementos da vida psíquica. Para traçar um quadro pertinente da verdadeira riqueza relacional dos acontecimentos psíquicos, deve-se sublinhar exatamente aqueles aspectos que o especialista mantém cuidadosamente afastados de sua mesa de trabalho. Ou seja, para se fazer boa psicologia, eu preciso afrontar a noção de ciência em que o sujeito ele fica muito afastado do objeto. Essa é uma noção válida para ciências que são mais fáceis de fazer. A psicologia ela é uma afronta, ou como Jung vai colocar, eu acho que é no volume 16, ele é um crime de lesa majestade contra a ciência. Né? Ou, nas palavras do Nietzsche, scientia anquila psychologia. Né? Mentira, não sei falar em latim, mas eu acho que é essa a pronúncia. Acho que a psicologia eu pronunciei errado. Mas enfim, a ciência é a serva da psicologia. Anquila, acho que essa pronúncia está certa, o resto eu não sei. Mas enfim, a sacada é que a psicologia ela propõe um modo completamente diferente de observar, porque para dar conta, né, da quantidade de matizes, cores e peculiaridades do objeto psíquico, e porque eu não consigo me retirar da armadilha de Munchausen, eu não consigo estudar um objeto psicológico sem estudar também as minhas próprias concepções acerca desse objeto enquanto fenômenos psicológicos em si. Se a física tem acesso à matemática para se sustentar, a psicologia não tem. Toda asserção sobre a psicologia é também um fenômeno psicológico. Toda ideia sobre a constituição da ideia, toda construção sobre o que é a estrutura da fantasia é também um fenômeno psicológico. Né? A psicologia ela precisa se puxar pelos próprios cabelos e isso é tarefa difícil e ingrata. Por isso, estou seguindo agora no texto, uma psicologia empírica de natureza complexa terá lugar muito difícil no mundo dos especialistas, ou seja, né, por isso, a psicologia, quando bem feita, é uma afronta ao que as pessoas consideram ser ciência. Enquanto o especialista, baseado em princípios gerais, dá maior importância a uma concepção mais exata e precisa de mínimos e máximos detalhes, o caminho do psicólogo empírico começa num campo bem limitado, onde ele é o único especialista, ou seja, naquilo que aprendeu por si mesmo. Às vezes, encontrará sérias dificuldades para superar os preconceitos de que se esteja praticando psicologia. Eu vou ler tudo. Isso aqui é muito fundamental. Se possuir verdadeira aptidão nesse sentido, cedo descobrirá que está cercado de um número de especialistas semelhantes, que também têm preconceitos e, como ele, estão inclinados a considerar seu preconceito pessoal como conhecimento psicológico de validade geral. Mas o conhecimento empírico
é constituído de muitas experiências individuais, feitas por observadores individuais, que previamente se certificaram da identidade de seus métodos de observação, como de seus objetos de observação. Os fenômenos da psicologia dos complexos só são acessíveis aos métodos experimentais em pequeníssima escala. Eu vou voltar e eu vou ler com calma, porque apesar de eu estar fazendo uma leitura, né, de muitos trechos, isso daqui é a pérola escondida nessa porra desse texto. Vou ler agora com calma e agora explicando, e aí vou tomar todo o cuidado do mundo, ok? Enquanto o especialista que se baseia em princípios gerais dá a maior importância a uma concepção exata e precisa dos conceitos, ou seja, o especialista, ele faz perguntas do tipo: o que são as coisas, de onde elas vêm, que segundo a gente pode ver no parágrafo 303, eu acho, do volume 9/1, são perguntas que não cabem muito. São perguntas inadequadas para uma ciência tão empírica quanto a psicologia. De onde vêm as coisas, o que elas são perguntas que cabem para o teólogo, não para o psicólogo. Então, o especialista, o cientista, ele quer definições, uma concepção muito exata, ele quer entender o que as coisas são com muita precisão, de onde que elas vêm. Qual que é o problema? O caminho do psicólogo empírico começa num campo bem limitado, ou seja, entendendo que o que ele está fazendo é, a princípio, uma psicologia parcial, onde ele é o único especialista. Frase fundamental: às vezes encontrará sérias dificuldades para superar os preconceitos de que esteja praticando psicologia. De novo, às vezes encontrará sérias dificuldades para superar os preconceitos de que esteja praticando psicologia. O que o Jung está falando aqui? Você não está praticando psicologia. Ser junguiano, ser freudiano, ser beckiano, não é praticar psicologia. Não é fazer psicologia de verdade. Às vezes a gente encontra sérias dificuldades em superar o nosso preconceito de que isso seja praticar psicologia. Ser junguiano não é praticar psicologia. Se possuir verdadeira aptidão nesse sentido, cedo descobrirá que está cercado de um número de especialistas, de outros psicólogos que estão achando que estão fazendo psicologia, semelhantes, e que também têm preconceitos, e como ele, estão inclinados a considerar seu preconceito pessoal como conhecimento psicológico de validade geral. Então, de novo, o que você está fazendo na sua clínica não é psicologia de verdade se você é junguiano, se você é freudiano. Se você tiver alguma aptidão para perceber essa problemática, você vai ver rapidamente que você está cercado de outros especialistas tão otários quanto você, que violentam os fenômenos ao arrogar para os seus pontos de vista limitadíssimos, validade geral. Mas o conhecimento empírico é constituído de muitas experiências individuais, feitas por observadores individuais que previamente se certificaram da identidade de seus métodos de observação, bem como de seus objetos de observação. Psicologia de verdade não é a psicologia do Jung. Psicologia de verdade, um conhecimento empírico bem constituído, é constituído de muitas experiências individuais, de muitos pontos de vista, de muitas escolas de psicologia, feitas por observadores diferentes, cada um com a sua própria tipologia, que previamente se certificaram da sua metodologia e dos objetos que resolveram observar. É a conjunção desses pontos de vista que faz a coisa ser psicologia. A sua posição individual, o seu preconceito herdado do seu autor favorito, nada mais é do que uma violência ao arraigar para fatos específicos e construções limitadas validade geral. Mas enfim, seguindo. Os fenômenos da psicologia dos complexos só são acessíveis aos métodos experimentais em pequeníssima escala. Em pequeníssima escala. Ou seja, por hora não é tarefa ou empreendimento razoável buscar por uma psicologia geral. Ou, se você preferir, os métodos experimentais em pequeníssima escala significa que, antes de discutir fatos, a gente precisa discutir o regime de discurso que opera para chamar estes fatos de fatos. A tipologia serve à crítica do conhecimento. O Jung ele não tem uma teoria da personalidade. Ele propõe uma tipologia para criticar a produção de conhecimento no campo filosófico e, sobretudo, no campo psicológico. Por isso, temos que recorrer à descrição e só podemos explicá-los pela ampliação e comparação. Este procedimento é exatamente o contrário do que o especialista pretende, que é conhecer seu objeto na mais lídima
essência, ao passo de que o psicólogo que amplia e compara para entender sua particularidade racional e aparentemente caótica e causal, deve encarar também as analogias óbvias, superficiais, externas e formalmente casuais, pois estas são precisamente as pontes para associações psíquicas. Tem muita coisa para comentar aqui, mas eu quero ficar nessa parte, eu quero chamar a atenção para quem é junguiano, ou quem se diz junguiano, para essa parte aqui. Ele deve encarar também as analogias óbvias, as superficiais, externas e formalmente casuais. Isso daqui é mostrando que a ampliação não é buscação de mitologema, não é aprofundar em temas universais super importantes e etc. Você tem que encarar também analogias óbvias, superficiais, né? Então, esse é uma consideração importante sobre o método de ampliação, porque muita gente acha que o método de ampliação significa ficar conhecendo mitologema, conhecendo as grandes histórias da humanidade, blá, 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 quando na verdade o superficial é tão fundamental quanto o fundamento, a arqué. Mas enfim, que é um ponto importante, mas que eu não vou me adentrar em profundidade, o momento será outro para isso. Enfim, aqui voltamos à crítica, né, da epistemologia e a como, né, os leitores do Jung raramente conseguem entender o que ele está escrevendo, apesar dele se fazer muito claro na escrita. Ele espanta, ele, o psicólogo, que faz um trabalho bem feito, espanta tanto o filósofo que desconhece os anseios da psicologia por lhe parecerem filosofia inferior. Então tá aí uma moda, né, de cristãos muito filosoficamente elucidados que acham que, né, psicologia é apenas uma filosofia inferior, né, e dão de ombros, né, e desconsideram a potência da psicologia. Mal sabem esses, né, de que o que eles estão fazendo é servir à psicologia, vai dizer o Nietzsche. Mas enfim, então, ele espanta o filósofo, que desconhece os anseios da psicologia, e para o filósofo a psicologia parece uma filosofia de baixo calão, como desagrada o especialista científico, que não conhece a problemática psicoterapêutica por sua inexatidão e superficialidade de analogias fantasiosas. Ou seja, o quão ingrato é o trabalho de produzir teoria dentro da psicologia. O que deverá o psicólogo esperar, então, do teólogo cujas proposições consideradas blasfemiamente como afirmações, ou seja, como produtos psíquicos, no mesmo nível das afirmações de outras religiões, que nada mais são do que falcatruas. O que o Jung está falando aqui é que, dado que o nosso objeto é tão complexo, é de se esperar que nem o filósofo, nem o cientista, nem o teólogo entendam porra nenhuma e façam as críticas mais absurdas e mais rasas possíveis à boa psicologia, por não entenderem do que trata a construção desta ciência. No sentido mais amplo, a terapia psicológica busca os valores que satisfazem a necessidade do homem atual, de forma a não ser vítima da massificação destruidora. Teria que, ou deveria, são meios que há muito tempo perderam a sua eficácia. Eu gosto muito dessa construção, né? Teria que, ou deveria, são meios que há muito tempo perderam a sua eficácia, porque isso daqui para mim faz referência a um texto do Jung, do 18/2, o livro chama Vida Simbólica, mas o capítulo chama Vida Simbólica também, em que o Jung vai argumentar que não existe terapia individual, ou seja, não existe psicoterapia para sujeitos verdadeiramente cristãos. Ou seja, um sujeito que é psicologicamente cristão jamais se beneficiaria de um processo terapêutico, né? Jamais iria num processo de terapia. É só que, né, cristãos verdadeiros, cristãos em sentido psicológico, são, né, um animal em extinção. Essa noção de que teria que ou deveria são meios que há muito tempo perderam a sua eficácia, diz um determinado tipo de sujeito, de um sujeito moderno, de um sujeito mordido pela possibilidade da autossignificação, dele dar o sentido para a própria vida, dele produzir o sentido da vida. No fundo, diz de um sujeito que profundamente é protestante, ou tem a psicologia do sujeito protestante. Para esse sujeito, que é a regra na nossa sociedade, e também é a regra na sociedade do Jung, teria que ou deveria, perdeu completamente, né, o sentido, tal qual como perdeu o sentido a infalibilidade papal. Então, aqui o Jung, no fundo, ele está apontando a possibilidade de que a psicologia também é fruto do seu tempo, né? Fosse outro tempo, fossem outros os sujeitos, né? E por isso a tipologia se presta à crítica da construção do conhecimento, teria que e deveria seriam palavras mágicas de muita valia.
Mas enfim, continuando, que a gente está acabando. Mas para encontrar os meios corretos, precisamos conhecer o homem em sua realidade e totalidade, não só o que é possível com a colaboração de todas as esferas de conhecimento que dizem respeito a ele. Ou seja, o que a gente sabe sobre o gênero humano é muito menos do que o homem. Vários ensaios da autora testemunham seu esforço nesse sentido. São exemplos instrutivos e práticos da luta da psicologia dos complexos de tapar o buraco da invasão das ciências naturais, que a invasão das ciências naturais abriu na educação superior do gênero humano. Então, isso aí foi em agosto de 58, né? Eu tinha falado de 59 no início, né? Foi 58. E é o prólogo que o Jung vai fazer aí para o livro Estudos sobre a Psicologia de Carl Gustav Jung, escrito por Tony Wolff. Então, takeaways que eu acho que são fundamentais aqui do vídeo, né? Primeiro, essa noção da Marie-Louise von Franz, ou que as pessoas vão reportar a ela, de que a gente não pode estudar fenômenos coletivos, que em psicologia analítica a gente não estuda terapia de grupo ou coisas assim. Bom, pelo menos para o Jung, isso era fundamental e pelo menos quando a Tony Wolff fez, foi genial. Conseguiu chegar em lugares muito interessantes, né? A gente não deve desconsiderar uma ciência pelo seu objeto de estudo. Uma ciência ela deve ser desconsiderada quando a sua metodologia de estudo ela é imprópria, né? E passa a ser uma pseudociência ou passa a ser uma não ciência. Então, mas quem sou eu para me arrogar no direito de dizer se o biólogo pode ou não estudar as formiguinhas dele, né? Então, esse é o primeiro ponto, que ele é fundamental. E essa atitude anticientífica da Marie-Louise von Franz, ela contrasta muito com o espírito empírico da obra do Jung, né? E isso é uma coisa que é bem comum da Marie-Louise von Franz. Na minha leitura, a Marie-Louise von Franz, do ponto de vista epistêmico, é uma péssima junguiana, né? Apesar dos livros dela serem muito potentes e muito bons, né, enquanto introdução, até os textos que são assinados pelo Jung, né, nas obras completas do Jung, mas que foram escritos pela Marie-Louise von Franz, eles gritam, porque falta a eles uma sofisticação de um pensamento antinômico, que o Jung, até por um cuidado e uma vaidade, fazia questão de colocar. Eu não estou dizendo que a Marie-Louise von Franz não profundamente conhecia a teoria do Jung, só estou dizendo que o que ela escreve é uma porcaria. Então, quando ela vai escrever, ela é excessivamente unilateral nas construções, e ela perde esse espírito científico, empírico e, sobretudo, de um pensamento antinômico, né, e tão matizado que o Jung vai ter na escrita dele. Esse é o primeiro ponto, que eu acho que é fundamental, né? E como o vídeo ficou longo, estou fazendo esse recap. Aqui a gente tem vários insights legais que remetem a gente às outras obras. Eu queria fazer uma leitura diferente, inclusive, apontando para vocês essas outras leituras, né? O Jung ele vai falar aqui sobre essa individualidade, vai ter a crítica ao conhecimento. Eu acho que o ponto que ele faz aqui de que a tipologia ela é primordialmente crítica ao conhecimento, ele não está tão bem expresso assim na totalidade do volume 6. Para mim, é literalmente isso. Esta frase ajuda mais você ler o volume 6 das obras completas do que o volume 6 inteiro. Se você ler só essa frase e entender essa frase, você entendeu mais o volume 6 do que a maior parte das pessoas que chegou a ler, né, o livro como um todo. E ele é muito claro num texto completamente aleatório, né, num prefácio que acabou sendo colocado aqui na Civilização em Transição. Mas isso é muito potente, é muito interessante, né? E além disso, né, o que já é de praxe, né, para quem está acompanhando aqui esses vídeos, que é o Jung criticando as pessoas que fazem uma leitura indevida da psicologia dele, né? Então, que acham que o que ele está fazendo são discussões metafísicas, que leem ele como filósofo, enfim, né? Acho que esse é um outro aspecto que é interessante. E a crítica que a psicologia presta à ciência, né, enquanto algo que sempre estuda elementos coletivos, quando no fazer psicológico, sobretudo na psicologia clínica, porque existe uma psicologia que ela é ciência, né, mas a psicologia clínica ela é arte, tal qual toda construção clínica, né. Claro que existem saberes coletivos, né, conhecimento sobre culinária, mas a culinária é um fazer, é uma praxis, é arte no sentido alquímico do termo mesmo, né. A psicologia não é diferente, né. Mesmo a medicina não é muito diferente disso. Existe uma medicina que ela é científica, né, mas o fazer da cirurgia é arte. Então, nesse sentido, a psicologia ela é mais diferente, né, e ela é mais agressiva na crítica à ciência, porque no fundo, tal qual a filosofia, a ciência ela não é mãe da psicologia. A psicologia não é uma dentre várias ciências, né? Tal qual vai pontuar o Nietzsche, né? A psicologia é a mãe da ciência, né? O psíquico ele está para além do fenomenológico. Ou assim o é, se você for fazer uma leitura imprecisa do Kant, né? E aí, esse pode ser o segue, né, para uma recomendação de vídeo divertido, né? Se aqui eu estava apresentando um pouquinho da crítica que o Jung vai fazer ao James, porque o James não leva muito em consideração a sua própria psicologia quando vai limpar as mãos para olhar para o outro lado,
Um outro vídeo que eu quero fazer muito é porque que o Jung não é kantiano, né? E porque que, apesar de ser uma chave de leitura interessante, né, e ajudar muitas pessoas que não estão começando, existe um certo grau de imprecisão nisso. E aí a gente vai lá na página 125 do Seminário sobre Sonhos de Criança para fazer esse comentário. Esperem aí esse vídeo. Enfim, para fechar, eu só queria fazer um pedido. Eu sei que esse vídeo ficou longo. Eu não gosto muito desse formato, tá? Eu prefiro, sinceramente, pegar 2, 3 parágrafos e destrinchar. Aqui eu acho que a gente viu tipo 20 parágrafos de uma vez só. Eu acho que fica maçante. Tem várias partes do texto que são muito interessantes e eu quero comentar, mas que não estão dentro da tese central que eu quero, né? Do objetivo do vídeo aqui, quando eu estou fazendo um recorte dentro desse capítulo para apresentar a leitura. Mas eu sei que muita gente veio comentando, né, para fazer vídeos um pouco mais longos e para pegar trechos um pouco maiores, né, para poder contextualizar. E aí eu quero saber se as pessoas que pediram para eu fazer isso, né, estão satisfeitas, né, se ficou bom esse formato, ou se eu sou incompetente e devo voltar a fazer coisas mais curtas, porque eu não dou conta, né, de trechos tão longos de uma vez só. Enfim, me contem aí o que vocês acharam. É isto.